advento do Espírito de verdade. Então, nesse item, que está aí atrás, tem muitas lições, né, que Jesus nos traz. E outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo Dutra, não sei se vocês conhecem esse palestrante. E ele fez uma tradução do Velho Testamento, eu acho. Novo Testamento, desculpa. E ele tem uma visão muito interessante sobre a linguagem de Jesus, que eu acho fascinante. Porque o Antônio mesmo estava falando na palestra dele, como muitas vezes a gente ouve uma frase que vem de Jesus e pode parecer misleading, pode querer dizer uma coisa, mas na verdade com Kardec a gente entende que é outra. E que muitas religiões têm as suas interpretações, que dão vazão, é uma linguagem muito aberta, que dá vazão a muitas interpretações. E o Haroldo fala da beleza da linguagem de Jesus. Por quê? Porque tendo a compreensão da linguagem original, ele diz que os apóstolos de Mateus, eles escreveram todos os evangelhos sem um ponto, ou sem uma vírgula, ou tapado de consoante, e que tudo tinha a ver com os ritmos. Então os ritmos que Jesus falava, cada vez que Jesus falava uma coisa em um ritmo, então por exemplo, digamos que a palavra tem uma certa sonoridade, eu queria dizer uma coisa, daqui a pouco o ritmo de uma outra coisa é outra. E que cada uma dessas palavras, essas frases, que formam as parábolas, elas foram colocadas por Jesus para nós, elas se ligavam a outras. É como quando a gente vai na internet. Então a gente vai na internet para procurar a respeito de arquitetura. Então a gente sabe que quando a gente vai a uma website, a gente chega ali e vai falar sobre arquitetura, que dá um link para outro, que dá um link para outro, que dá um link para outro, que dá um link para outro. Então, tentando entender um pouquinho dessa complexidade, vamos tentar mastigar a frase a frase. Então ele começa com: venho instruir e consolar. Então é o mestre como o professor, como o consolador. Então a gente tem que entender por aqui como ele está trazendo uma coisa nova. Quando uma pessoa instrui, ela vai ensinar uma coisa que a gente não sabe. Por exemplo, na evangelização a gente vai trazer uma novidade, né? E consolar os pobres deserdados. Ou seja, para tocar o coração e a nossa mente. Um ensino para os espíritas de amai-vos e instruí-vos. E da fé raciocinada, além de todo o consolo que vem com o seu evangelho. Daí na segunda frase ele fala: venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Então, aqui Jesus fala sobre resignação. Esse episódio do Jardim das Oliveiras, rapidamente falando, quando Jesus, antes da sua crucificação, ele se retirou para fazer uma oração. E nessa oração, que é muito bonita, ele pede a Deus que que seja feita a sua vontade. Ou seja, neste momento, nessa frase, ele fala de resignação, que se seja possível que seja retirado esse cálice, Manuel? Retira de mim esse cálice. Retira-se de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade acima da minha. E como a gente sabe pouco de fazer uma oração e não querer mandar em Deus. Que a gente é muito bom em ficar fazendo listas e eu quero isso, quero aquilo, muito obrigada, meu Deus, por coisas positivas, mas como a gente tem dificuldade de entender que Deus sabe o que é melhor para nós, muito além da nossa compreensão. Então, e ele disse para os apóstolos, né, vigiar e orar. E isso é outra coisa que vem dentro do Espiritismo muito forte, né? O vigiar e orar do dia a dia. O que isso quer dizer? Que a resignação, que esse exemplo dele de fé e de esperança está no dia a dia, que vigiar e orar são acima da linguagem figurada, em que os apóstolos deveriam vigiar e orar por ele enquanto ele estava orando. Quer dizer que nós também temos que ser cuidadosos conosco, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes. E aí depois ele fala: obreiros, traçai o vosso sulco. Então, obreiros, com quem ele está falando? Que muitas vezes, no Espiritismo até se fala bastante, né, em trabalho, né, trabalhar na casa espírita, trabalhar para o próximo, mas eu acredito que em outras religiões talvez seja um pouco menos explícito, né?
Então aqui ele fala obreiros, e isso daí me lembra dos trabalhadores da última hora, né? Então a mensagem para nós, né? Nós que estamos aqui trabalhando nesse planeta. Então ele diz, obreiros, traçai o vosso sulco. Aquela ideia do jardineiro divino. Então o que quer dizer isso? Quando a gente, eu que entendo tudo de jardinagem, vou falar para vocês que a gente vai lá e abre o sulco para colocar a semente dentro, né? Então que a gente trace o nosso sulco. O que quer dizer com isso? Como é que um jardineiro vai colocar a semente ali? Ele tem que botar a mão na enxada e abrir, fazer o trabalho para que possa a semente ser colocada. Né? Nós nem estamos falando em brotar a semente, nós estamos falando em abrir o espaço para que a semente venha, para que depois a gente possa colher os frutos. Então isso lembra, mais uma vez, a parábola do semeador, que então a semente poderá dar fruto se cair em boa terra. Então como é que nós aproveitamos a palavra de Jesus? Né? Será que nós somos resistentes? Que tipo de terra que nós somos? Será que nós estamos criando o ambiente, o habitat perfeito para a semente, né? Para essa ideia de Jesus, do Evangelho, brotar em nós? Será que nós estamos fazendo isso? E aí, a ideia do trabalho na terra. Que o trabalho, eu acho que a metáfora do trabalho da terra é uma ideia de trabalho braçal, né? Trabalho do dia a dia, trabalho de muitas vezes suado, trabalho que dá aquela preguiça, né, de manhã, levantar às 6 da manhã e ir atrás do trabalho. E aí depois ele fala, recomeçai, obreiros, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. Ou seja, a continuidade da tarefa. E aqui eu faço uma interpretação da ideia da reencarnação, porque se nós não conseguirmos abrir esse sulco nas nossas almas para a semente do Evangelho agora, nós podemos recomeçar no dia seguinte. O que quer dizer na próxima reencarnação? Muito bem, mas também recomeçar no dia seguinte, amanhã, recomeçar semana que vem. Nós sempre podemos retomar de onde nós paramos. Não existe um fim neste processo, né, de evolução. E a ideia do trabalho interno diário, porque o trabalhador, ele tem o compromisso com a sua lavoura no dia a dia. Ele não pode abandonar um dia e voltar daqui a uma semana para ver se brotou alguma coisa. Não, é o carinho, é o cuidado, é o regar, é o cuidado com essa plantação, vamos dizer. E aí depois, vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. A beleza dessa frase, né? Como a gente tem como a gente tem dificuldade de entender uma linguagem tão sublimada, porque às vezes eu fico pensando nessa ideia de Jesus como poeta. Os nossos poetas, aqui os grandes poetas, né? Shakespeare, Dante, cada palavra é pensada, cada palavra tem um motivo, tem uma rima, tem um ritmo, tem um meaning, né, que vai muito além do que a gente consegue entender à primeira vista. E o que acontece é que essas parábolas, elas vêm escondendo um pouco, mas deixando uma pontinha de fora para que a gente possa ir atrás, né, do significado. Então, Jesus cultiva as nossas almas no silêncio dos nossos pensamentos. O que quer dizer isso? Que é o culto interno, que é tentar deixar de fora aquela ideia de vestir a camisa do espírita na quinta-feira e chegar no dia seguinte e ficar fazendo gossip do colega no escritório. Porque Jesus nos convida para trabalhar o tempo inteiro, né? Dentro dos nossos corações, no trabalho, no centro espírita, e principalmente com as pessoas que estão mais próximas de nós, que muitas vezes podem ser mais difíceis. Então, quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e os vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Ou seja, nessa ideia retoma aquela questão de que o reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Que ele fala que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Ou seja, nós não podemos querer que a nossa recompensa chegue amanhã com o salário do mês.
que essa recompensa vem na vida futura. Então, que a gente possa, que o jardineiro é Jesus, mas quem decide é Deus. E aí depois, finalmente, ele fala sobre: nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde os mais desnudos entre todos vós será talvez o mais resplandecente. Então, aqui a questão dos, mais uma vez, os bem-aventurados, os pobres de espírito. Então, o Consolador, porque Jesus fala que virá um outro Consolador, mas Jesus como Consolador nos traz essa palavra de esperança, de fé, de resignação, dizendo que nada que acontece conosco fica perdido, nenhum sofrimento. Deus sabe cada gota de suor que nós derramamos por uma causa positiva ou por uma coisa que nós resolvemos fazer que não está certo, que vai contra a lei. Ou seja, todas as misérias e os suores se formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores. Que nós receberemos o cêntuplo, né, do que nós demos aqui no nosso trabalho, que se só fizermos com desinteresse. E muitas vezes a gente começa com um trabalho mais assim interesseiro, né, pensando no bônus hora, mas aí depois devagarinho a gente vai começando a tornar isso cada vez mais automático, né. E a questão do jugo leve, que é o consolo na fé do futuro, a confiança na justiça de Deus. Então, no fim, afina o espírito de verdade. E aqui eu retomo aquela parte do Evangelho que fala: se me amais, guardareis os meus pensamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito de verdade, que vos fará lembrar de tudo o que vos tenha dito. Ou seja, o Espírito de verdade nos traz essa mensagem para que nós relembremos o que já foi dito por Jesus e mais, trazer coisas novas, porque Jesus não disse tudo. Existe muito mais para ser desvelado. E nessas reuniões onde o Espírito de verdade se manifestava, eu acredito que a gente possa buscar nos livros de Kardec a beleza da ideia de que Jesus é a porta e que Kardec é mesmo a chave. Que nós possamos buscar em Kardec o estudo detalhado do Evangelho, porque ele nos traz muito mais do que nós possamos imaginar, e que cada vez que nós leamos o Evangelho, a gente possa estar aberto para senti-lo, não só racionalizado, porque nós precisamos, Jesus disse, instruir e consolar, que nós possamos buscar o consolo, mas também entender brilhantemente atrás das ideias evangélicas, que a gente possa tentar ver Jesus um pouco mais perto de nós, como o consolador dos nossos corações, e que nós possamos buscar também a instrução através dos livros do Kardec.